Computadores humanos, uma profissão do passado. Você sabia que antes da invenção, computadores eram cargos de trabalho? Pessoas eram contratadas como hoje são contratados vendedores, recepcionistas, contadores, professores. As operações complexas para as empresas eram feitas por computadores humanos. A primeira referência conhecida do termo computador data de 1613 e significa alguém que computa, ou seja, uma pessoa que realiza cálculos matemáticos. Para homens, ser um computador era uma posição temporária. Para as mulheres, com raras exceções, o cargo geralmente não permitia a ascensão profissional e elas ganhavam menos que os homens. Como sempre, né? O termo computador apareceu no New York Times pela primeira vez no dia 3 de fevereiro de 1853. Estava no obituário de um tal Mr. Walker e dizia, abre aspas, Mr. Walker era conhecido por ser um notório astrônomo e um habilidoso computador. Fecha aspas. Radhanath Sildar, matemático indiano, foi em 1840 um computador para o Great Trigonometrical Survey da Índia. Foi o primeiro a identificar e calcular a altura da montanha mais alta da Terra, o Monte Everest. Mary Edwards, nascida em 1750, foi uma computadora do Almanaque Náutico Britânico e uma das poucas mulheres cujo ganha-pão vinha do seu trabalho científico na época. Ficou famosa por seu trabalho sobre estrelas variáveis e o resultado de suas pesquisas foi utilizado por Edwin Hubble para calcular a distância entre as galáxias. Mary faleceu em 1815 e foi uma das 35 computadoras humanas que calcularam a posição do Sol, Lua e planetas em diferentes momentos do dia para almanaques náuticos usados na navegação. Muitas mulheres astrônomas trabalharam no fim do século XIX com o astrônomo e físico Edward Charles Pickering, em Harvard. O grupo de computadores femininos foi chamado algumas vezes de Pickering's Harem, ou seja, o harém de Pickering. O harém de Pickering incluía grandes nomes de computadores femininos que fizeram inúmeras descobertas que tiveram grande importância para a astronomia. Henriette Swan Leavitt, astrônoma norte-americana, trabalhou como computadora e descobriu e catalogou 1777 estrelas variáveis situadas nas nuvens de Magalhães. Em Oberlin e em Harvard, Henriette estudou um amplo currículo que incluía latim e grego clássico, artes, filosofia, geometria analítica e cálculo. No seu 4º ano de faculdade, ela fez o curso de astronomia, no qual obteve a nota máxima. Ela começou a trabalhar como uma das mulheres computadoras no Observatório de Harvard, contratada por seu diretor para medir e catalogar o brilho das estrelas conforme elas apareciam na coleção de chapas fotográficas do observatório. As mulheres não podiam usar o telescópio, então só trabalhavam com as chapas fotográficas. Em 1908,
ela publicou sua descoberta da relação período-luminosidade de uma estrela, isto é, a correlação entre o quão brilhante uma estrela é e o tempo que leva para a estrela passar de brilhante para fraca. Pickering e seu harém em frente do prédio C do Observatório de Harvard, em 13 de maio de 1913. Cecilia Payne, uma das computadoras de Harvard, mostra em sua tese de doutorado, publicada em 1925, que as estrelas são quase totalmente constituídas de hidrogênio e hélio, tornando estes os elementos mais abundantes do universo. Cecília foi a primeira pessoa a mostrar que o Sol é composto primariamente de hidrogênio, isso em 1925. Já em 1956, ela foi a primeira mulher a ser professora associada em Harvard, e a sua cátedra foi a primeira ocupada por uma mulher no seu departamento. A computadora Annie Jump Cannon. Em 1896, Annie se tornou membro do Mulheres de Pickering, em Harvard, para computar dados astronômicos, mapear e definir cada estrela no céu. Entre outras coisas, Annie ajudou a estabelecer parcerias e trocas de equipamentos entre os homens da comunidade internacional e assumiu um papel de embaixadora fora do observatório. Escreveu artigos e livros, elevando o status da astronomia. Classificou manualmente 350 mil estrelas. Annie perdeu a audição entre a infância e a idade adulta. Alguns atribuem à escarlatina. Algumas fontes dizem que a surdez a tornou introvertida, com dificuldades de socializar, o que a fez se dedicar bastante ao trabalho, mas ela nunca se casou ou teve filhos. Antonia Maury estudou no Vassar College, graduando-se em honras em Física, Astronomia e Filosofia. Foi trabalhar no Observatório do Colégio Harvard após se formar. Observou espectros estelares e publicou um catálogo importante de classificações em 1897. Sua obra mais famosa foi a análise espectroscópica da estrela binária Beta Lyrae, publicada em 1933. Em 1943, 10 anos depois, foi agraciada com o prêmio Annie Jump Cannon de Astronomia pela Sociedade Astronômica Americana. Computadoras da NASA. Dentro do projeto Manhattan, mulheres foram contratadas como computadores para calcular centenas de iterações de fórmulas complexas sobre fissão nuclear. Barbara Kenhardt, conhecida como Barbie, se juntou a um laboratório de propulsão a jato, um centro tecnológico da NASA, em 1939. Como a primeira mulher computador da NASA, seu trabalho era calcular desde quantos foguetes era preciso para fazer um avião a jato voar, até quais tipos de propulsores eram necessários para impulsionar uma nave espacial. Esses cálculos eram feitos à mão com papel milimetrado e lápis, às vezes levando mais de uma semana para preencher e completar entre 6 a 8 cadernos com dados e fórmulas. Oportunidades de emprego naquela época eram raras para as minorias. Asiáticos, afro-americanos, judeus e sobreviventes da polio não conseguiam colocações facilmente. Entretanto, foram todos contratados como computadores durante meados do século.
O que antes era visto como uma alternativa barata à contratação de homens brancos, na verdade, abriu as portas para mulheres e minorias nas áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Em 1946, quando o primeiro computador programável totalmente eletrônico do mundo, conhecido como ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer, foi trazido online para calcular tabelas de tiro de artilharia para o Exército dos Estados Unidos, ele foi programado por uma equipe de 6 jovens mulheres brilhantes, tudo sem o uso de linguagens de programação ou ferramentas. O ENIAC foi inventado por John Presper Ecker e John Macaulay, ambos da Universidade da Pensilvânia. Sua construção começou em 1943 e foi concluído em 1946. Contudo, embora não tenha sido concluído até o final da Segunda Guerra Mundial, o ENIAC foi criado para ajudar as tropas americanas contra o exército alemão. O ENIAC pesava quase 30 toneladas, tinha aproximadamente 680 metros quadrados de área, consumia 150 kW de energia e tinha um custo de $500 mil para ser construído. Era programado por cartões perfurados manualmente e era 1000 vezes mais rápido que as máquinas eletromecânicas. Um dos primeiros comandos executados foram cálculos para a construção de uma bomba de hidrogênio. O ENIAC levou apenas 20 segundos e foi verificada a resposta obtida após 40 horas de trabalho com uma calculadora mecânica. Além desse cálculo, o ENIAC fez vários outros, como por exemplo, previsão do tempo, cálculos de energia atômica, ignição térmica, projetos de túneis de vento, estudos de raios cósmicos, cálculos usando números aleatórios, estudos científicos, entre outros. O ENIAC foi o modelo a partir do qual a maioria dos outros computadores foram desenvolvidos. Sue Finley, contratada pela NASA em 1958 para trabalhar com cálculos de trajetórias de lançamentos de foguetes, foi uma engenheira de subsistema e testes de software. Seu legado, assim como dos outros computadores humanos, está literalmente escrito nas estrelas. Nos primeiros dias da exploração espacial, os melhores computadores mecânicos eram excessivamente grandes e pouco poderosos. Mais confiáveis, as mulheres computadoras eram responsáveis pelos cálculos necessários à análise e verificação de trajetória, bem como a representação gráfica de pontos de dados em trajetórias, o que tornava o caminho de uma nave espacial fácil de visualizar. Katherine Johnson, física, matemática e cientista espacial, trabalhou para a NASA nos anos 50. Calculou a trajetória do primeiro voo de Alan Shepard, do primeiro voo de John Glenn ao redor da Terra e do pouso da Apollo 11 na Lua. Foi uma das mulheres afro-americanas a trabalhar como cientista da NASA. Susan G. Finley, nascida em 1936 na Califórnia, é funcionária da NASA desde janeiro de 1958, tornando-a a mulher mais antiga da agência. Finley começou sua carreira como um computador humano, calculando manualmente trajetórias de lançamento de foguetes.
Aqui na ilustração nós vemos a foto da estação de voo de alta velocidade da NACA, a sala de computadores. NACA era o antigo nome da NASA e os computadores, evidentemente, pessoas. Dorothy Vaughan, Katherine Johnson e Mary Jackson foram algumas das mulheres que trabalharam como computadoras humanas na NASA. Resolveram manualmente cálculos matemáticos para a montagem de foguetes. Mary Jackson foi engenheira aeroespacial e matemática. Ela foi a primeira mulher negra a conseguir um cargo de engenheira na agência. Começou como computadora na divisão oeste da área dos computadores da NASA em 1951. Dorothy Vaughan. No auge da corrida espacial, a NASA precisava suprir a demanda de cálculos e processamento de dados para as missões espaciais. Dorothy Vaughan foi aceita para trabalhar na equipe dos chamados computadores. A opção da NASA em admitir mulheres negras foi também mostrar seu apoio à diversidade. Dorothy Vaughan trabalhava na equipe dos computadores e acabou se tornando a primeira supervisora negra da NACA, a antiga denominação da NASA. Considerada uma das mentes mais brilhantes da NASA no seu tempo, Dorothy foi uma das mulheres mais importantes do planeta no que diz respeito à exploração espacial. O filme Estrelas Além do Tempo, de 2016, da Century Fox, mostra um pouco da trajetória dessas mulheres incríveis, os computadores da NASA. Aqui nós vemos uma foto dos computadores da NASA. Foram os cuidadosos e precisos cálculos feitos à mão dessas mulheres que ajudaram os Estados Unidos a colocar o homem na Lua. Fantástico, né? Nessa foto nós vemos mais mulheres em suas mesas de trabalho na NASA. São mulheres matemáticas, engenheiras e cientistas que mudaram o curso de muitas importantes missões espaciais. Mesmo que permaneçam desconhecidas, a NASA deve muito ao trabalho dessas mulheres. Ainda há muito que se falar sobre os computadores humanos, principalmente as mulheres que muito ajudaram a evolução da ciência. Então, estou deixando aqui para vocês os créditos de onde eu pesquisei a maior parte dos textos. Porém, você pode achar outros na internet. Bom estudo! Eu sou Ivani Sanches, sou escritora e professora, graduada em Artes Plásticas, Matemática e Pedagogia. Nós estamos em fevereiro de 2025. Se você gostou, não esqueça de dar o seu like, comentar, compartilhar e inscrever-se no canal. Até a próxima!